Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Ciro Bockerman, especialista em força resistida e mais uma vez aqui com o Super Mega Blaster especialista em... Tá rindo por quê? Eu achei que você ia falar que fosse tipo como é que é aqueles bichinhos? Pokémon? É Pokémon. Super Mega Blaster... E eu não continuei. Super Mega Blaster Hiper Pokémon. Especialista em nutrição esportiva, Diogo Cirico, meu grande amigo, meu Nutri, que falaremos a respeito hoje de uma coisa que tem muita controvérsia, Diogão. Muita controvérsia. E principalmente nos últimos dias aqui, que ouvimos falar que causava morte, né? Ave Maria. Então é o suplemento, me corrija se eu estiver errado, esse é o suplemento mais consumido do mundo ou é a creatina? O Whey Protein é o suplemento mais consumido no mundo? Se não for o suplemento mais consumido no mundo, com certeza está no top 3. Está no top 3. Por que eu fiz essa pergunta já antes dele começar a explanar e dar a aula maravilhosa que vocês já estão acostumados com ele dando? Eu costumo dizer aqui, eu não penso somente em suplementação antes das perguntas feitas a ele de maneira direta relacionado à especialização dele, uma delas que é a esportiva. Mas sabemos que o Whey é muito utilizado, mais utilizado inclusive nas UTIs dos hospitais do que em performance, para que as pessoas que praticam atividade física. Por isso eu te fiz essa pergunta. Pensando em UTI, né? Quantos hospitais nós temos espalhados pelo mundo e etc. Por isso eu fiz essa pergunta. Mas não temos os dados, com certeza está entre os 3. Com certeza. Certo? Qual é a grande importância do Whey Protein, ou Whey Protein, como é falado aqui no Brasil, na nossa vida de maneira ampla? Se você está pensando que o Whey Protein dá músculo, se você está pensando que o Whey Protein emagrece, entenda uma coisa. O Whey Protein é um produto comercial e ele serve para nos fornecer um elemento essencial para a nossa vida, que são as proteínas. Não pense que o Whey Protein é um suplemento para aumentar a massa muscular. O Whey Protein é um suplemento para fornecer proteína. Não pense que o Whey Protein é um suplemento para pós-treino. O Whey Protein é um suplemento para fornecer proteína. Absolutamente qualquer pensamento que você tiver, a resposta vai ser essa. O Whey Protein é um suplemento para fornecer proteína. Assim como também atua o frango, a carne, o peixe, o ovo, o leite, os cereais, as oleaginosas, as leguminosas. Nosso organismo necessita de proteínas. Se você não sabe, o teu organismo se renova diariamente. Nós chamamos isso de turnover. Existe a síntese de novas células todos os dias e existe a degradação natural de células todos os dias. Essa ressíntese, ou seja, esse turnover, necessita de proteínas. Então é por isso que as proteínas são elementos essenciais à vida de pessoas sedentárias, idosas, atletas, todas as pessoas. Então o que acontece? O indivíduo tem uma demanda nutricional. Essa demanda nutricional ela pode ser contabilizada. Eu posso calcular gramas de carboidrato, gramas de proteína, gramas de gordura, números de calorias. Então eu posso contabilizar e eu posso monitorar como está sendo o consumo, a execução da minha dieta. Se eu monto uma dieta aqui que tem no café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar, alimentos, e eu consigo com esses alimentos fornecer a quantidade de nutrientes que o meu organismo precisa, não preciso de suplemento. Então se eu tenho uma dieta aqui que tem carne, tem frango, tem peixe, tem leite, tem ovo, né? Se eu consumo esses alimentos em quantidade adequada e eu consumo uma quantidade adequada de proteína, eu não preciso de suplementação de whey protein, de nenhuma proteína. Mas se eventualmente eu não consigo bater minha meta proteica ao longo do dia, eu preciso complementar a minha dieta. Uma das opções é o whey protein, mas nós também temos albumina, nós também temos proteína da carne, nós temos proteína do arroz, da ervilha, da soja. Ah, nutricionista, mas o whey protein é a proteína mais anabólica do mundo. Sim, se nós fizermos estudos analisando somente a molécula da proteína do soro do leite, a gente consegue entender que ela tem um perfil aminoácido mais completo e mais vantajoso para o anabolismo muscular. Só que aí eu pergunto uma coisa, a tua dieta é composta só de proteína do soro do leite? A tua demanda nutricional é composta apenas por proteínas? Não, absolutamente longe disso. Você precisa de proteínas, mas você precisa de carboidrato, gordura, vitamina, mineral, fibra, fitoquímico. Então todos esses elementos também são importantes, assim como são importantes as proteínas. Você não pode consumir leite.
porque tem intolerância à lactose ou porque tem alergia à proteína do leite. Não se preocupa. O fato de você não poder consumir whey protein não quer dizer nada. Toma albumina, toma proteína da carne. Ah, nutricionista, mas todo mundo fala que o whey é isso, aquilo, outro. É uma pena. Existe algum whey sem a lactose? Nós temos produtos no mercado que são adicionados de enzima lactase e nós temos produtos no mercado que tem uma quantidade bem baixa de lactose, que podem ser consumidos por intolerantes de moderados a brandos. O intolerante severo não pode. Esse é o caso do produto whey isolado, whey protein isolado. Diga-se de passagem que esse é um dos grandes mitos que cercam as whey ou os whey, depende de como você pensa, né? Se você pensa nele como um produto comercial ou se você pensa nele como uma fonte de proteína. Nós temos diferentes tipos de produtos comerciais no mercado. Todos eles possuem exatamente o mesmo nutriente, proteína do soro do leite, whey protein. Acontece o seguinte, eu sou uma indústria de suplemento e eu quero vender o meu suplemento de whey protein para o Brasil inteiro. Mas espera aí, porque tem brasileiro que tem intolerância à lactose, tem brasileiro que não gosta de determinado sabor, tem brasileiro que não consegue fazer bem a digestão das proteínas do leite. Então o que eu vou fazer? Eu vou adaptar essa minha substância, a proteína do soro do leite, de forma que eu possa oferecer para o intolerante. Então eu vou tirar o carboidrato dessa proteína do soro do leite. Vou oferecer essa proteína para o alérgico ao leite. Então eu vou oferecer uma proteína já hidrolisada, pré-digerida. Então nós temos diferentes tipos de produtos comerciais no mercado, mas todos eles possuem exatamente o mesmo nutriente. A questão é que esse produto poderá estar adaptado para atender um público específico. Se você é saudável, não existe absolutamente nenhum motivo para você consumir um outro whey protein que não seja o whey protein concentrado. É o melhor custo-benefício do mercado. Ah, nutricionista, mas tem carboidrato no whey protein concentrado? Tem, uma quantidade irrisória. Não faz absolutamente nenhum sentido você consumir o whey protein isolado pensando em reduzir carboidrato da sua dieta, porque você vai reduzir 2 ou 3 gramas de carboidrato. Isso seria uma migalha desse tamanho de pão. Não faz sentido. Ah, nutricionista, mas os carboidratos eles engordam. Não, os carboidratos eles não engordam. Não é pelo fato de consumir carboidrato que você engorda. Não será o fato de retirar carboidrato que vai fazer você emagrecer. É o superávit calórico que engorda e é o déficit calórico que emagrece. Ah, nutricionista, mas eu ouvi dizer que tal atleta consome whey protein hidrolisado para ele ter melhores resultados? Ouviu dizer errado. Talvez ouviu dizer através de uma campanha publicitária. Talvez ouviu dizer por bocas de uma pessoa que não entende tanto, né? Mas é da natureza do ser humano. A gente pensa o seguinte, quanto mais caro, melhor. Se eu tenho aqui um produto que custa R$110, whey protein concentrado. Eu tenho aqui um produto que custa R$180, whey protein isolado. E eu tenho aqui um produto que custa R$250, whey protein hidrolisado. Não parece natural que a gente considere o produto mais caro, melhor? O preço de custo de um produto não está relacionado aos benefícios que ele pode trazer. Inclusive, nós gravamos aqui pro canal do Ciro um vídeo falando sobre bicarbonato de sódio. Se você pegar, analisar o custo do bicarbonato de sódio e o benefício que ele traz, é completamente disparelho. Bicarbonato de sódio é baratíssimo e traz excelentes benefícios. Ao passo que nós temos substâncias muito caras, muito custosas, que não nos trazem benefício. Então o preço de custo de um produto, ele está muito mais dependente do custo que eu tenho para produzir ele, e não dos benefícios que ele me traz, certo? Agora, falando também de uma situação bastante importante, que seria a origem da matéria-prima. Tem muita gente que fala assim, porque o whey protein brasileiro, ele não é bom. O Brasil não produz whey protein, gente. O Brasil não produz whey protein. O Brasil não produz matéria-prima de proteína do soro do leite. Temos algumas pouquíssimas indústrias no Brasil, mas elas produzem whey protein mais para o fim industrial. Se você não sabe, tem muito sorvete, biscoito, embutido, alimentos industrializados que usam whey protein nos seus ingredientes. Então, na maioria das vezes, utiliza-se o whey protein com baixa concentração de proteína. Na Growth Suplementos, por exemplo, nós temos um whey protein lá que tem esse perfil. Ele é chamado de Basic Whey Protein. Ele tem 30% de proteína dentro do seu valor calórico total, enquanto que o whey concentrado, natural, normal, ele tem 80% de proteína. Então, a origem da matéria-prima, se ela foi feita aqui no Brasil, quer dizer, se eu estou consumindo um suplemento brasileiro ou se eu estou consumindo um suplemento norte-americano, não faz a menor diferença. O que importa é a quantidade de proteína que eu tenho ali naquela porção de suplemento que eu estou utilizando. E uma outra questão mítica, que parece que não morre nunca, é a questão do tipo de extração que eu aplico para eu ter a proteína do soro leite. Quem aí já ouviu falar, por exemplo, em Ion Exchange, microfiltração,
ultrafiltração, diafiltração. Tem algumas pessoas que acreditam que o tipo de extração utilizado influencia nos efeitos da proteína. Não tem absolutamente nenhum sentido. Não é o fato de eu usar micro ou ultra que eu terei moléculas de proteínas diferentes. Eu tenho diferentes tipos de efeitos com o processamento nas propriedades funcionais. O que é propriedade funcional? Viscosidade, solubilidade, ou seja, para quem que influencia o tipo de extração de whey protein? Para a indústria alimentícia que usa whey protein no seu produto, no seu alimento industrializado. Porque aí, dependendo do tipo de whey protein, dependendo da extração dele, eu terei um produto mais estável a temperaturas mais altas, eu terei um produto com um tempo de prateleira maior, ou seja, um prazo de validade maior. Então, essas são as propriedades funcionais que são alteradas ou que podem ser impactadas de acordo com o tipo de extração que eu tenho do whey protein. Ficou claro? Se você utiliza o whey protein para complementar a sua dieta, esquece essa história de ultrafiltração, microfiltração, porque isso não influencia em nada. Sabemos, é muito falado, principalmente na final da década de 90, quando o whey começou a chegar aqui, da janela de oportunidade, né? Isso sempre foi falado. Vários grandes nutricionistas aí, nutricionistas no qual eu também tive a oportunidade de fazer alguns cursos, etc., que eram referências na época e passavam a referência de acordo com as informações que tinham na época, né? Sabemos que é mais importante a ingestão do sólido, da proteína sólida, do que líquida, pela questão da metabolização orgânica para que nós tenhamos mais gastos calóricos e etc, né? Mas em relação à absorção especificamente é melhor deixar em detrimento da ingestão da proteína sólida, que demora mais tempo para ser metabolizada, porém faz com que tenhamos uma elevação metabólica maior, utilizar o whey por ser líquido, há uma absorção mais rápida por ser líquido ou não? Qual é a melhor estratégia referente a isso? A sólida ou a líquida? Existe sim um tempo de absorção reduzido quando eu trato de whey protein. Por quê? Porque a forma química como as proteínas do soro do leite se encontram, elas são mais sensíveis aos processos de hidrólise. Porém, aquilo que se dizia há 10, 20 anos atrás não é aquilo que a ciência acredita hoje. Então, por exemplo, assim, quando o whey protein foi lançado no mercado, a promessa era que ele trazia mais resultados porque ele tinha uma absorção mais rápida. A gente sabe que o tempo de absorção de uma proteína não é um fator determinante, não é importante. No resultado final? A disponibilidade endógena de aminoácidos e proteínas, sim, é uma situação importante. O que significa isso? Nós não conseguimos armazenar aminoácidos, nós deixamos eles na circulação. E aí nós chamamos de pool aminoácidico, a concentração de aminoácidos que nós temos no plasma sanguíneo. Toda vez que eu faço uma refeição com proteína, eu aumento a concentração desses aminoácidos. Naturalmente, elas têm um declínio. Se eu estou falando de um alimento que é de lenta digestão, como por exemplo uma carne gordurosa, eu terei uma curva de elevação da concentração plasmática mais baixa, mais lenta. Mais lentamente será elevada e mais lentamente também ela será diminuída. Se eu tenho uma fonte de proteína com rápida digestão, eu terei uma curva mais acentuada, mas novamente eu terei um declínio mais acentuado. Então, escolher entre suplementar com proteínas do soro do leite ou consumir sólidos depende somente da tua estratégia. Se você consegue, ao longo do dia, oferecer 4 a 5 porções de proteína e através dessas 4 a 5 porções de proteína você bater a meta de proteína, pode esquecer de proteína como suplemento, porque você conseguirá manter alto o pool aminoácidico e assim você conseguirá subsidiar o turnover proteico, que é a renovação celular. Então o que importa, na verdade, é a disponibilidade de aminoácido. É claro que isso pode ser interferida pela forma como você consome a proteína ou pela origem da proteína, mas estou querendo dizer para você que se você tomar um pouquinho de cuidado, se você organizar a sua dieta, você não precisa gastar com whey protein, porque o fato de ele ser rapidamente digerido não significará absolutamente nada. No caso da proteína soro do leite, ela tem algum benefício maior, falando de qualidade mesmo, do que uma proteína da soja, que é muito falado? Então, o whey protein, ele vem do soro do leite, ou seja, proteína com base animal. A proteína da soja, ela vem da soja, proteína vegetal. Tem diferença de uma proteína para outra proteína em termos de qualidade, absorção e benefício? A gente pode falar que existe diferença molecular.
A estrutura molecular das proteínas é diferente, se ela é do vegetal ou se ela é animal. Longe daquela situação onde antigamente as pessoas falavam que as proteínas vegetais eram incompletas. As proteínas vegetais, elas são completas, porém elas podem ter um ou mais aminoácidos essenciais numa concentração reduzida, numa concentração que não suporte totalmente a demanda para o turnover proteico, ou seja, para a ressíntese de proteínas. Mas isso é facilmente contornado com a quantidade de proteína que você consome. Ou seja, a proteína vegetal, ela tem um pouquinho a menos de aminoácidos essenciais, consome um pouquinho a mais de proteína vegetal, estará fornecendo aminoácidos da mesma forma, né? Então, tem diferença sim, mas está na estrutura molecular e não na eficiência ou na possível eficácia do suplemento. Uma coisa que também era muito, que sempre fazendo advogado do diabo, e como eu sou um cara velho, bem mais velho do que ele, bem mais velho. Então eu tenho que trazer aqui conhecimento do passado de acordo com a evolução científica, né? Lá atrás, na minha época, eu não fazia isso, mas assim, as pessoas que misturavam whey no leite era chamado de burro. Já existe um processo para extrair a proteína do leite e transformar num produto, e aí você vai e estraga esse processo jogando dentro do leite, batendo com o leite porque fica mais gostosinho, porque lá na época, hoje tem whey delicioso, lá na época, Diogão, o negócio era brabo, era só de baunilha e mesmo assim era ruim. Então, muitas pessoas, eu tomava com água mesmo, muitas pessoas queriam, né, não tinha muito sangue nos olhos e tal, misturava com leite, e existia pelos profissionais da época uma crítica sobre isso. Você não pode misturar o whey protein no leite. Qual é a verdade ou mentira sobre isso? A verdade, se você misturar o whey no leite, você vai aumentar as calorias dessa preparação. Isso não é algo bom e nem ruim. As calorias são uma necessidade do ser humano, mas a quantidade que você vai consumir dependerá do teu objetivo. Então, peraí, se eu estou em cut, se eu estou buscando emagrecimento, reduzir o valor calórico dessa refeição que tem whey pode ser interessante. Se eu estou em bulk, aumentar o valor calórico dessa refeição pode ser interessante. Então, peraí, né? Estou colocando whey, estou aumentando o valor calórico da preparação. Estou aumentando o valor calórico como? Oferecendo mais proteína, que é algo vantajoso. Estou oferecendo um pouquinho de carboidrato, que também será vantajoso. E se for um leite natural, terá gordura, que também será utilizada como fonte de energia. O que não existe, recombinação. Não é pelo fato de nós estarmos combinando uma estrutura molecular que veio daqui, que se eu colocar ela aqui de novo, ela... o valor. Não existe a recombinação. Extraiu a proteína do soro do leite, ela já estará mais facilmente digerida. E isso não vai mudar se você colocar ela junto com o leite de novo. Essa sempre foi já ouvi vários profissionais xingando até, né? Pessoal, você não vai misturar no leite, né? Você já fez um trabalho, a indústria fez um trabalho para trazer isso aqui, e aí você vem e joga tudo lá de novo. Então toma só o leite. Referente a isso, ao leite propriamente, porque não é uma proteína do soro do leite. Eu posso deixar o whey de lado e consumir somente o leite em detrimento, consumir somente o leite em detrimento do whey? Qual é a diferença disso? Por que consumir whey e não beber leite? Porque existe uma pessoa do nosso meio aqui, chamado Rich Vilela, não sei se você conhece, e o Rich sempre condenou o whey, dizendo que não há necessidade de tomar o whey protein. Tome leite. O que há de verdade nisso? Mais ou menos aquilo que eu comentei anteriormente, né? Não existe a menor necessidade de você tomar whey protein se você bate a sua meta de proteína com alimentos. Também não existe necessidade de tomar leite. Não existe nenhum alimento insubstituível. Sim, mas no caso fazendo comparação entre os dois lácteos, entre o whey e o leite, não relacionado às outras proteínas que podem ser substituídas por esse. Entre o leite e o whey, se eu tomar leite, eu não preciso tomar whey. Mas e aí? O whey, ele já tem, através do processo dele, né, já a questão das gorduras que você acaba diminuindo, etc. O leite, se ele for integral, você tem uma incidência maior de gordura, né? Tem a questão, toda essa questão de modificação que existe através do processo natural do leite para o produto whey protein. E como seria isso? Se eu tomar leite, eu não preciso tomar whey? Qual é a sua visão referente a isso? Porque no caso dele, ele deixa bem claro, tome leite, não tome whey. No leite nós temos frações proteicas. Quando nós falamos proteínas do soro do leite, nós não estamos falando de 1 grama de proteína, 2 gramas de proteína. Nós não estamos falando da quantidade em gramas de proteína. Nós estamos falando dos tipos de proteína que estão lá. Então, quando eu falo assim, proteínas do soro do leite, eu vou falar, por exemplo,
exemplo, sobre lactoalbumina, eu vou falar sobre glicomacropeptídeos. Tem aproximadamente 5 ou 6 frações de proteínas que somente estão no soro do leite. Essas frações proteicas, elas promovem um excelente estímulo anabólico. Nós temos outras frações proteicas, que são as caseínas. As caseínas também são muito boas, porém as caseínas são lentamente digeridas. Então tomar leite não é a mesma coisa que tomar whey protein. É muito longe, está muito diferente. Quando você toma leite, você está consumindo todos os nutrientes que estão lá naquela substância. Quando você toma whey protein, você está consumindo apenas algumas daquelas substâncias de forma isolada. Então, dentro desse pensamento, eu diria que esse indivíduo, Rick o quê? Rich Vilela. Completamente errado, né? Quer tomar leite? Tome leite como alimento, como parte da sua dieta. Mas não imagine nem de longe que tomar leite substitua o whey protein. E muito menos que seria melhor. Não há necessidade de excludente, né? Não. Embora seja a mesma fonte orgânica, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Podemos sim utilizar o leite em alguma refeição ou complementando para bater um macro, no caso proteína, e usar o whey de uma outra forma também complementando, certo ou errado? Exatamente. Alguma coisa para complementar a respeito do whey? Malefício existe algum? Não, a princípio não, mas existem muitas pessoas com intolerância à lactose branda e que não são diagnosticadas. Então, eventualmente, o indivíduo até consome whey protein e tem ali a formação de gases, um estufamento gástrico, né? Não deu muito bom. Talvez o indivíduo não tenha uma boa metabolização desse whey. Às vezes também nós temos a seguinte situação: as pessoas tomam whey protein e podem sentir algum tipo de desconforto gástrico, além desse estufamento. Pode estar relacionado também à capacidade de hidrólise das proteínas. Nas duas situações, nós falamos de saúde intestinal. E a saúde intestinal nunca esteve tão em alta. Por quê? Porque hoje em dia nós sabemos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se eu não tenho uma boa saúde intestinal, a saúde corporal estará condenada automaticamente. Se eu tenho uma boa saúde intestinal, eu terei boa saúde corporal, eu terei boa digestibilidade, então estará tudo perfeito. Então diga pra você que se porventura você já chegou a consumir whey protein, sentiu algum malefício, algum mal-estar, tem que analisar como é que está a saúde do trato gastrointestinal, porque nos dias de hoje, em decorrência do consumo de ultraprocessados, em decorrência do baixo consumo de frutas, verduras e legumes, em decorrência do estresse emocional, nós estamos observando uma grande parcela da população tendo redução da saúde do trato gastrointestinal. Inclusive existe uma condição clínica chamada de disbiose, que é onde eu tenho um desequilíbrio dos micro-organismos que habitam aqui o nosso trato gastrointestinal. E em decorrência desse desequilíbrio nós temos uma série de doenças que podem aparecer aí para o indivíduo. Fazer a utilização dele, como a maioria das pessoas fazem, misturando com água, batendo uma coqueteleira ou batendo um liquidificador, tem o mesmo índice de absorção do que eu fazer uma papinha com um pouquinho de água, só misturar ali aquela, como a gente fazia antigamente com um leitinho, que gostoso. Tem a absorção, é a mesma independente da fonte líquida? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Whey protein como fonte de proteína, passando um pouco do ponto, alongando um pouco isso, pode causar problemas renais? Muito dificilmente. Antigamente antigamente era discutido, era falado, né? Até mesmo no meio médico, que dietas com excesso de proteína poderiam trazer cálculos renais, sobrecarga hepática e uma série de problemas. Hoje em dia nós temos trabalhos de pesquisa onde os indivíduos consumiram até 4 gramas de proteína por quilo de peso por um longo período de tempo e não houve nenhum tipo de malefício. Então, o grande problema dessa sobrecarga renal ou sobrecarga hepática que pode acontecer não está na quantidade de proteína em si, e sim no teu comportamento alimentar, na qualidade da tua alimentação. Se você oferece nutriente para o funcionamento desses órgãos, ou se não, se você somente consome alimentos que são de baixo valor nutricional e trazem apenas calorias, né? Então, cuidado com a alimentação. Tendo o whey como uma fonte totalmente, quase que totalmente proteica, você se prende ou você acha interessante trabalhar dentro desse cálculo, já que você falou a respeito do cálculo aqui, 4 gramas de proteína, de 0,6 a 2,3, que hoje é um número falado aí de proteínas diárias, e principalmente quando há um aumento do carboidrato, a gente trabalha essa tabela mais próximo do 0,6, quando você tem no cutting, por exemplo, a diminuição do carboidrato, você
sobe a proteína, trabalhando ela aí entre 2 até 2,3. Você compartilha desse raciocínio? O que você tem a falar a respeito disso? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de macronutrientes, a gente fala de ferramenta de controle numérico. É quantitativo mesmo, é em gramas. Você calcula por gramas por quilo de peso. E a quantidade em gramas por quilo de peso é indicada de acordo com a população. Por exemplo, nós temos a população sedentária. Para indivíduos sedentários que não precisam construir massa muscular, eu posso usar de 0,6 até 1 grama de proteína por quilo de peso. Se eu tenho um indivíduo que pratica atividade física, mas ele tem como objetivo condicionamento físico, eu vou usar com ele entre 1 a 1,4. Se eu tenho um indivíduo que pratica atividade física e ele está em busca de hipertrofia, eu vou usar com ele entre 1,4 até 2. Se eu estou com um indivíduo que tem como objetivo redução de gorduras, eu vou usar com ele até 3 gramas de proteína. Mas isso é exatamente como você falou. Existe uma íntima relação entre os 3 macronutrientes e a estratégia alimentar que será utilizada. Então, não adianta eu oferecer muita proteína, pouco carboidrato para quem está querendo hipertrofia. Assim como também não será muito interessante oferecer muito carboidrato e pouca proteína para quem está querendo perder peso. É estratégia. E às vezes nós podemos ter muitas estratégias diferentes. Como o jogo deixou bem claro aqui, o whey nada mais é do que um alimento. Muitas pessoas colocam o whey como uma creatina que vai proporcionar performance pela energia do músculo. Coloca o whey como uma cafeína que também vai gerar um estímulo maior. Não, o whey nada mais é do que uma fonte de alimento. Correto, Nutri? Correto, e isso tem que ficar muito bem claro. E isso tem que ficar muito bem claro principalmente para os jovens, para as pessoas que estão iniciando. Por quê? Porque eu estou cansado de conversar com jovens que estão começando na academia. Às vezes o jovem não tem muita condição financeira, mas ele tem lá uma graninha, ele consegue comprar um whey por mês. E ele acredita que, usando aquele whey, ele vai aumentar os ganhos dele. Não vai. Ficar mais forte porque está tomando whey. Não vai, gente. O whey não ajuda na performance. O whey não ajuda em outra situação a não ser no oferecimento, no fornecimento de proteína. Maravilha. Então é isso. Valeu, Diogão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deixou o like, deixe. E se você curtiu o vídeo, continue sempre conosco, porque levaremos conteúdos com relevância. Valeu? Valeu, um abraço.